Bom dia, bonita! Domingo de manhã aqui em casa. Hoje eu estou sozinha porque Joás foi escalado para um concurso, então ele está fiscalizando lá. E ele só deve chegar lá para noite. Hoje é um dia atípico por aqui. Geralmente aos domingos eu gosto de ficar sem fazer nada, sabe? Eu gosto de descansar mesmo, tirar o dia todo para não fazer nada, para assistir série, fazer só o que eu gosto de fazer. Só que hoje é um domingo atípico. Quando ele não está em casa, principalmente nos fins de semana, eu fico meio solitária assim, sabe? E daí eu fico procurando o que fazer. Então hoje vai ser um domingo que eu vou fazer bastante coisa. Ai, meu Deus. Não é possível. Derramei todo o café. Hoje eu acordei um pouquinho tarde. Eu não sou muito de tomar café todo dia, porque eu tenho problemas de enxaqueca e café é um gatilho para me dar enxaqueca. E aí o médico falou para eu diminuir o café, tipo, usar bem menos, então dificilmente eu tomo café, mas às vezes eu tomo para me dar um pouco de energia. E como hoje eu vou precisar de um pouco de energia, aí tô fazendo um cafezinho. Minha primeira tarefa do dia vai ser lavar o banheiro. Eu falei pra vocês que eu não gosto de lavar o banheiro. Realmente eu não gosto. Mas Joás tá trabalhando hoje, então era pra ele ter feito isso, né? Só que ele não vai conseguir porque tá trabalhando e durante a semana também vai ficar difícil. Então eu vou ter que fazer isso hoje. Vou aproveitar pra testar a máquina de limpeza que eu comprei, a escovinha, ó. Ela é elétrica, está carregada. Acabei de ver que ela tem duas velocidades. Essa daqui. Aí se aperta de novo, ela dá uma diminuída. Vou aproveitar para testar ela também, que eu ainda não tinha testado. Achei um máximo a escovinha, gente, ela é muito boa, realmente. Você não precisa fazer muito esforço com ela, sabe? Ela limpa muito bem mesmo. Eu adorei, porque não precisa ficar fazendo tanta força assim. Vou dar uma lavadinha nela agora pra
pra eu guardar. E a que eu mais usei foi essa daqui e a esponjinha amarela, essa daqui. Porque ela serve como se fosse uma esponja mesmo, para lavar o box. Eu gostei de lavar com essa daqui. Agora eu vou dar uma lavada nela para deixar secar, mas eu gostei muito, muito. Inclusive eu que nem gosto de lavar banheiro, talvez eu repense em lavar mais vezes dessa vez. Porque agora eu tenho uma funcionária de lavar banheiro. Tô lavando aqui uns panos de chão, mas agora eu decidi que eu só vou lavar roupa uma vez na semana. Talvez na quarta ou na quinta-feira. Porque eu acho que assim vai ser melhor pra mim. Eu tava lavando roupa sempre que tinha um pouquinho ali, eu ia lá e já lavava. Só que eu decidi que vou fazer isso só uma vez por semana agora. E eu preciso fazer isso até pra ter uma rotina mais organizada. Como eu trabalho em casa, além de criar conteúdo, eu também tenho outras tarefas de trabalho. Então, fazendo isso, eu vou conseguir me organizar um pouco mais. Vou lavar roupa quando tiver que lavar. Vou faxinar quando tiver que faxinar. Essa já foi minha última tarefa de casa hoje. Tirando louça, que todo dia a gente tem que lavar, né? Coisas de dono de casa de todos os dias. Então, para eu ter uma rotina um pouco mais funcional, principalmente por trabalhar em casa, porque quando a gente trabalha em casa, fica difícil separar dia de criar conteúdo, dia de trabalhar, dia de cuidar da casa. Então, quando eu me organizo, fica muito mais fácil. Eu tenho não tenho mais, mas eu já tive a mania de procrastinar muito. Ficava com aquilo, eu preciso gravar conteúdo, eu preciso fazer tal coisa de trabalho. Daí, as coisas de casa me tomavam tempo e acabava que eu saía embolando tudo sem nenhuma organização. E isso me deixava muito frustrada, eu ficava com a cabeça muito cheia, sabe? Então, organizando toda a minha semana em dias que eu preciso fazer coisas de trabalho, dias que eu preciso fazer coisas de casa, vai ficar mais fácil de organizar a minha rotina assim. Eu acho que eu nunca tive uma queda tão braba como eu tô tendo agora. Inclusive ontem eu vi um vídeo de uma dermatologista falando que a queda emocional, que tem até um nomezinho específico, vou deixar o nome aqui, que ela falou, pode durar entre 6 e 3 meses. Assim, isso tudo. E às vezes bate até um certo desespero, sabe? Quando você olha e vê seu cabelo caindo, esse monte de coisa, porque realmente eu nunca tive uma queda tão severa quanto ele tá caindo agora. É passar a mão e meu cabelo cair. Ó. Aqui.
Eu sempre uso tônicos e vitaminas que ajudam na queda, no crescimento, fortalecimento do cabelo, mas quando se trata de queda emocional, isso é mais difícil de ser tratado, porque realmente nada faz efeito, porque é algo que está no seu organismo e eu acho que é muito no subconsciente, sabe? Mas eu não deixo de usar porque eu acho que isso ajuda a eu não sofrer tanto dano no final de quando isso tudo passar. Eu posso já ter passado por todo o tempo de maior estresse, né? Porque para mim essa mudança foi muito estressante. A gente ficou muito tempo sem saber para onde a gente ia, onde a gente ia morar, enfim. Isso tudo acho que me abalou muito psicologicamente, sabe? Mesmo que você esteja mais tranquila, já esteja se adaptando com o novo lugar, mesmo assim o seu corpo eu acho que precisa de um tempo até se adaptar com toda nova rotina, com toda mudança. É algo que não tem como você falar pro seu corpo, relaxa e ele relaxar. É algo muito inconsciente, eu acho. Mas enfim, é focar na alimentação, que eu acho que a alimentação influencia super no cabelo, na queda, fortalecimento, enfim. E continuar cuidando dele, que eu acho que isso é fundamental. O tônico que eu tô usando hoje é esse daqui, o tônico Velo, que inclusive ele é feito da biomimética do leite materno. Ele é como se fosse uma réplica do leite materno, sabe? Que ajuda a dar uma fortalecida no couro cabeludo. Os folículos ficam mais fortes. E eu acho que nesse processo de queda, de tanto seu cabelo cair, os folículos eles vão começar ficando fracos. Não que o tônico vá resolver o meu problema, mas ele dá uma amenizada. Vou deixar ele secar naturalmente, porque eu amo deixar meu cabelo secar naturalmente. Sempre que eu lavo, eu deixo ele secar assim mesmo, sem nenhuma fonte de calor. E vou fazer a minha unha, porque elas estão necessitadas. Terminei de fazer minha unha, essa daqui quebrou, daí eu não cortei as outras, vou esperar ela crescer pra igualar. Não pintei a da mão porque daqui a pouco tem encontro, a gente vai pra igreja, então nem adiantava eu pintar, senão ela ia borrar toda, mas a do pé eu pintei. Cortei o meu cabelo sozinha em casa, gente, olha que doida. Mas eu sempre cortei o meu cabelo em casa, só que já tinha muito tempo que eu só cortava ele reto. E daí eu tava querendo dar uma mudada, sabe? Eu queria um cabelo com mais movimento, mais volume. E aí ontem eu cortei e eu adorei o corte. Como eu tenho progressiva, eu achava que... Eu achava não, na verdade, quem tem progressiva, quando faz um corte mais repicado, ele fica meio estranho. Você tem que estar finalizando o cabelo, fazendo umas ondas para ele ficar bonito. Então agora eu vou ficar refém de finalização, mas tudo bem. Eu tava adiando bastante fazer esse corte, mas eu adorei.
Eu achei que ficou lindo, lindo, lindo. Ontem eu fiz uma finalização com meia e aí ele acordou assim. Eu não gosto de ficar escovando, mas as meias, aquelas finalizações que a gente faz para dormir, não sei se vocês já viram, mas eu faço com meia, faço com tiarinha, aquelas que a gente coloca para fazer maquiagem, e deixa um efeito lindo. E eu adorei o corte. Vou deixar o tutorial de como eu cortei lá no shorts. Segundou por aqui, hoje eu preciso fazer muita coisa de trabalho. Hoje à noite eu tenho reunião com as minhas afiliadas, então eu preciso preparar a reunião. E é isso que eu vou fazer hoje. Vou passar o dia todo preparando reunião para as minhas afiliadas. Então eu também preciso fazer reunião com elas essa semana. Então hoje eu preciso preparar essas reuniões. E ontem a gente nem conseguiu ir para a igreja porque choveu muito, muito, muito à noite. E aí acabou que nós nem conseguimos ir. Mas eu assisti o culto online ontem. E não ia esmaltar a minha unha porque não ia dar tempo que a gente ia pro culto. Mas como a gente não foi pro culto, ontem à noite eu pintei. Ficou lindinha. Pintei à noite, ainda bem que não borrou nada. Essa mão aqui tá mais bonita. Sempre tem uma mão que eu acho que fica mais bonita. Mãos, eu usei esse daqui da Risqué, todas por uma. E no pé eu coloquei esse daqui, pó de arroz. Eu adoro pintar meu pé de vermelho, de alguma cor escura. Só que dessa vez eu quis colocar um clarinho. Terminei o meu trabalho. Mose chegou mais cedo do trabalho hoje. Deu um oi. Oi, galera. Good. Como é que fala boa tarde em inglês que eu não sei? Eu só sei good morning e good night. Good tarde. Agora estamos aqui na varanda pastorando a padaria abrir, porque aqui na rua tem uma padaria e a gente quer muito tomar um cafezinho agora à tarde, sabe? Então estamos esperando a cafeteria abrir. A cafeteria não, a padaria abrir. E a gente mora pertinho do aeroporto. Acho que aqui de casa pro aeroporto é uns 5 minutos, 8 minutos mais ou menos. E aí daqui da minha varanda, toda hora fica passando avião. A gente conta, a cada tantos minutos tá passando algum avião. Agora tá passando um jatinho, acho que é tipo um jatinho, ó. Não, eu acho que é um avião militar. É o que, amor, aquele avião ali? Teco. É? Toda hora passa alguma espécie de avião. Quando não é um comercial, é um helicóptero, é um avião estranho que eu nunca vi. Finalmente a padaria abriu, fomos lá comprar um salgado pra gente tomar café. Mose vai fazer o café porque ele é especialista nisso. Compramos um salgadinho. Eu adoro enroladinho de salsicha. E a padaria daqui faz enroladinho de salsicha com massa folhada. Nossa, fica muito bom.